Se tem um lanche que todo mundo ama, é pãozinho de batata recheado. E é isso que a gente vai fazer hoje. Olá, eu sou a Natália Campos, sou chefe de cozinha, fotógrafa e criadora de conteúdos. E a convite da Cia Carne, eu vim ensinar para vocês a fazer um delicioso pão de batata recheado com embutido de pernil e requeijão cremoso. Vamos lá? Olha, eu sei que fazer pão é uma coisa que intimida muita gente. Mas eu vou mostrar para vocês que esse pãozinho de batata é super fácil. Hoje eu vou usar a minha batedeira, eu sou uma pessoa cansada, mas você consegue fazer ele na mão, não tem segredo, tá? E se você tiver uma batedeira planetária na sua casa que tem esse gancho aqui, coloca ela para trabalhar também, tá? Fica muito fácil de fazer na batedeira. Então vamos lá. Eu vou começar, eu vou até tirar aqui o bowl principal da batedeira. E vou começar falando que aqui eu tenho 150 gramas de batata já cozida e deixei que ela evaporasse toda. E amassada, eu passei ela naquele espremedor de batatas tradicional, tá? E ela já tá pronta aqui e já tá fria, inclusive, pra gente começar a fazer o nosso pão. Preciso fazer duas observações sobre a batata. Toda vez que você for fazer uma massa que leva algum legume, tipo a batata, assim, que nem nesse pão de batata, ou tipo um nhoque, você vai usar algo tipo uma abóbora, sabe? Algum vegetal, sempre que possível, asse o vegetal, não cozinhe. Por quê? Quando você cozinha, além de que o sabor sai e fica um pouquinho na água, você vai acrescentar mais água ainda para esse vegetal. Então, na hora de dar o ponto da massa, vai demorar mais. Você vai precisar acrescentar mais farinha e ele vai perder um pouquinho mais de sabor. Mas, se você não puder assar ou você não quiser assar, só promete pra mim que você não vai cozinhar ela na pressão, porque na pressão ela vai rachar, ela vai ficar cheia d'água e vai trazer muito mais água do que a nossa massa precisa, sabe? Cozinhe no vapor ou tradicionalmente. E deixe esfriar porque essa é uma massa que leva ovo, ela leva manteiga, então a gente precisa que a batata esteja fria para não cozinhar os ingredientes antes da hora. Vou começar então colocando aqui, ó, a farinha. Aqui eu tenho o fermento. Eu sempre uso fermento biológico seco, eu acho ele muito mais fácil de usar. Açúcar. E eu tenho aqui sal, eu vou colocar uma pitada, mas as quantidades estarão na descrição do vídeo, tá? E eu vou partir já de uma vez para os ingredientes molhados, digamos assim. Vou colocar a batata aqui. Vou acrescentar uma gema, manteiga. E aqui eu ainda tenho um pouquinho de leite, mas o que eu vou fazer primeiro? Colocar na batedeira, vou colocar mais baixa e vou deixar eles começarem a misturar primeiro, tá? Na velocidade um pouquinho mais baixa, eles começarem a se unir aqui. E aos poucos eu vou acrescentando o leite. Por quê? Você sempre consegue acrescentar mais líquido, mas tirar não. Então é muito mais fácil a gente acrescentar ele no final e acrescentando aos poucos para a massa ir juntando do que depois você tentar salvar a massa com mais farinha, tirando tudo da proporção, tem mais chance de dar errado. Ó, coloquei o restante do meu leite, tá dando uma quantidade boa aqui na massa, ela tá úmida, ainda está juntando. Se for preciso, tá? Se imediatamente ela não juntar de uma vez, você pode fazer isso aqui, ó. Para. Ninguém vai te impedir de fazer isso, tá? Para. Pega a sua colher ou alguma espátula e dá uma mexidinha. É muito comum ficar um pouquinho de farinha no fundo dela, sabe? Dela não conseguir mexer a princípio. Então, dá uma mexidinha nela, se você quiser. Não precisa, tá? É só se precisar. Tem algumas batedeiras que não chegam 100% até o fundo. E eu gosto de dar uma limpada aqui no gancho também, porque fica um pouquinho de manteiga presa. Volta a bater. A gente vai bater ela, os ingredientes vão terminar de incorporar. Se você estiver fazendo à mão,
Você vai terminar de incorporar e vai começar a sovar a massa. E você vai fazer isso com a massa até ela chegar num ponto que é chamado de ponto de véu. Quando estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês o que é. Pronto, se passaram mais ou menos 10 minutinhos que ela ficou aqui sovando. E eu vou mostrar pra vocês o que é o ponto de véu. O ponto de véu é como a gente chama o ponto em que a massa ele está correto para parar de bater e para você começar a fermentar, tá? Vou tirar um pedaço aqui, ó. Você pega um pedaço da massa e, com cuidado, você vai abrindo ela assim, ó, com a mão. Você vai ver que ela vai ficar semi-transparente, mas ela não tá rasgando. Pode ser que eventualmente essas bolinhas mais finas, elas até rasgam. Mas você vai conseguir esticar ela assim, para conseguir ver do outro lado, sem que ela rasgue toda. Quando ela tá nesse ponto, ela tá pronta para vir fermentar. Então eu vou pegar, vou juntar ela aqui de novo com a minha massa. E ela tá num ponto tão bom como ela é amanteigada que eu não preciso nem da espátula para tirá-la. Já vou deixar ela aqui e vou transferir para essa vasilha. Eu gosto de deixar nessa vasilha transparente porque eu consigo ver o tanto que ela cresceu com mais facilidade. E vou tampar com plástico filme e vou deixar ela aqui quietinha até que ela dobre de tamanho. Não vou te falar por quanto tempo, porque isso pode variar. Pode variar, assim, desde a potência do fermento que você está usando, porque querendo ou não ela varia de marca para marca, ou até da validade dele, se está mais próxima ou se ele está mais novinho, e da temperatura do dia. Então, a melhor dica que eu posso te dar é olhe sempre pelo tamanho da massa, não necessariamente pelo tempo, ok? Daqui a pouco a gente volta com ela pronta pra gente já enrolar e rechear. Enquanto ela tá aqui fermentando, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o recheio. Bem, como vocês estão vendo aqui, a gente vai usar o embutido cozido de pernil da Cia Carne para fazer o nosso recheio. Aqui eu tenho ele já fatiado, tá? Bonitinho, para vocês verem. E cá entre nós, a forma como eu mais gosto de utilizar ele no recheio, tem gente que gosta de ralar o embutido. Fica legal, mas eu prefiro pedir na padaria, no mercado, tal, para fatiar ele e vir com a faca e picar ele em quadradinhos, sabe? Eu acho que fica muito mais gostoso na hora de comer. Ele fica de um tamanho mais... Ele fica de um tamanho maiorzinho e ele fica mais agradável, sabe? Mas isso é algo pessoal. Você pode ralar ele se você quiser, você pode rasgar em pedaços menores, mas não recomendo muito porque vai ficar... Se você rasgar, ele pode ficar muito grande, sabe? Aí perde um pouco o sentido. Agora que ele já tá aqui picadinho, tá todo bonitinho, eu tenho aqui nesse pote requeijão cremoso. É muito comum, e eu mesma já fiz isso também, você usar requeijão em barra quando você tá fazendo pães recheados, sabe? Pão de queijo, algum salgadinho assim. Cá entre nós, eu não acho que ele mistura tão bem quando você vai acrescentar um segundo ingrediente junto com ele. Seja frango, seja carne suína desfiada, bovina, o que quer que seja o embutido, eu não acho que ele fica muito bom. Então, hoje a gente vai usar o requeijão cremoso mesmo. Eu vou acrescentar um pouquinho aqui. Uma dica boa antes de misturar, você tira o requeijão alguns minutos antes para ele não estar tão gelado, só para misturar um pouquinho mais rápido. Aqui, se você quiser colocar uma pimenta do reino ou algum outro tempero, fica à vontade, tá na hora. Um manjericão, alguma coisa assim, você pode colocar agora. Mas, se eu peguei ele assim, desse jeito, para rechear o nosso pãozinho, tem grande chance dele vazar enquanto o pão dá uma segunda fermentada, sabe? E fica mais difícil para você modelar o pão também. Então, o que que eu faço? Aqui, eu tenho um pratinho e eu tenho esse papel, que é aquele papel de assar que eu vivo mostrando para vocês. Ele tem essa cobertura bem antiaderente, assim, ela tem essa camada boa. Porém, se você não confia no que você achou, passa um pouquinho de óleo. E se você não quiser usar esse papel, você pode fazer isso no prato, mas unta bem o prato, não com farinha, tá? Mas passa bastante manteiga ou bastante óleo. Por quê? O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar
Vou pegar meus talheres, vou trazer eles aqui pra cima. Vou pegar uma segunda colher e eu vou pegar o recheio aqui, ó. E eu vou fazer... Não adianta eu tentar fazer tipo uma bolinha muito certa, porque ele vai espalhar, tá? Mas eu vou colocar algumas bolinhas aqui do recheio e eu vou levar pro congelador. Assim, não só ele não vai sair com tanta facilidade, como vai ser muito mais fácil de rechear com ele e de modelar os nossos pãezinhos antes de assar. E agora eu vou levar eles pro congelador por pelo menos uns 30 minutos, mas assim, o tempo não vai ser um problema porque ali vai demorar pelo menos umas 2 horinhas para ele fermentar. Então, galera, aqui já se passou um tempo, a nossa massa já dobrou de volume e é isso que a gente quer com essa massa. E agora a gente vai recheá-la, tá? Eu vou começar colocando um pouquinho de farinha aqui. Eu não gosto de usar muita farinha quando eu tô abrindo a massa, porém, como essa massa ela é bem macia por causa da batata, da manteiga e tudo mais, eu vou usar agora. Aliás, uma espátula dessas, para quem gosta de fazer pão e massas no geral, ela é excelente. Não preocupa com a de inox. Essa aqui de plástico mesmo é excelente porque ela é flexível, então ela é muito fácil de manipular. Está a nossa massa, vou colocar mais um pouquinho de farinha aqui. E, na verdade, aqui eu quero só deixar ela num formato levemente uniforme, assim. E eu falo levemente uniforme porque ela não vai ficar 100% uniforme, tá? Não quero trabalhar ela demais, mas isso é para ajudar a cortar a massa. Como eu não tenho orientação para corte muito boa, o que eu sempre faço, eu tento cortar ela ao meio. Provavelmente não vai ficar certinho. E se o seu não ficar também não tem problema, depois a gente ajeita. E ao meio mais uma vez. Se você não tiver uma espátula dessas, use uma faca, não tem problema. E aqui a nossa massa está dividida em 4 pedaços. E o que eu vou fazer vai ser dividir ela mais uma vez. E nós vamos ficar com 8 pedaços de massa. Se você gosta do pão maior, você pode dividir ela em 6. Mais do que 6, não vai ficar um pão gigante. Então eu acho que não... vai fugir um pouquinho do sentido. Aqui temos os nossos pedaços de massa. E como eu mostrei antes para vocês, aqui eu já peguei o nosso recheio, que é de embutido de pernil, se é carne, claro, e requeijão cremoso, e congelei. Eu fiz as bolinhas e congelei. E isso é uma dica muito boa para quando você tem algum recheio cremoso. Por quê? Porque tem menos chance dele vazar, sabe? Ele vai aguentar a segunda fermentação e ele vai ficar melhor na hora que ele entrar no forno, sabe? Ele não vai estar congelado no final, mas ele vai aguentar assar melhor, sem derreter todo. Peguei o meu primeiro pedaço de massa e eu vou só dar vou abrir ele levemente com a mão, tá? Vou pegar um pedacinho aqui do recheio e vou fechar como se fosse uma trouxinha. Cuidado para ela não rasgar muito. Agora, quando você só enrola ela assim, você tá vendo que ela não tá quebrada. Não tá quebrada não, ela obviamente não tá fechada. A gente não quer pegar e sair enrolando ela demais. A gente vai dar uma leve boleada, que boleada é que é tentar transformar ela numa bolinha, né? Eu gosto de fazer ela na mesa, assim. Não mexe a mão com muita força, sabe? É só agilidade mesmo. Mas você vai ver que ela ainda tá aberta, digamos assim. Você vai pegar com cuidado e vai dar pequenos beliscões assim, ó, na massa. Pra fechar todos os buraquinhos. Com cuidado e com delicadeza, tá? É essa parte que ajuda o recheio a não vazar todo na forma. Porém, eu gostaria de te tranquilizar de uma coisa. Se é a primeira vez que você tá fazendo um pãozinho recheado, é normal, tá?
ele vazar. Isso acontece com a prática. A gente vai pegando a prática e ele para de vazar. Então, se isso acontecer com o seu, não se sinta mal, tá? Uma segunda boleada. Ó, a gente faz esse formato para arredondar o fundinho. E esfrega ele aqui no fundo até ele fechar o máximo possível. Aqui eu senti que ele ainda estava um pouco aberto. Então, vou fazer mais uma vez. Mas você não precisa ficar repetindo isso para sempre, tá? É só até você sentir que a massa foi. Agora que todos os pãezinhos já estão boleados, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele já na assadeira que eu vou usar. Ela tá com um papel de assar aqui, que sim, já foi usado para fazer outros pãezinhos. E eu vou deixar ela descansando por mais ou menos 1 hora, porque eu quero que ela dê uma crescida ainda. Por isso que é bom estar com o recheio congelado, sabe? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou cobrir ela com um pano, vou pegar um pano aqui, vou cobrir com ele e vou deixar ele quietinho por mais ou menos 1 hora e daqui 1 hora eu volto. Pronto, ó, os nossos pãezinhos deram uma crescida e que nem eu falei, se isso acontecer, é normal. Não é o que a gente quer, mas às vezes o recheio dá uma saidinha porque a massa estava muito fina. Com o tempo, com a prática, vocês vão melhorar isso. Antes dele ir pro forno, porque ele tá no ponto certo de ir pro forno, a gente vai fazer uma misturinha aqui de ovo com leite para passar por cima, para dar um brilho muito bonito, sabe? Isso se chama egg wash, mas é só gema com leite. Aqui eu vou separar a clara, porque eu não preciso dela. Vou colocar aqui. Vou dar uma misturadinha. Eu não sei como é na casa de vocês, sabe? Se a avó de vocês ou a mãe de vocês tinha costume de fazer pãozinho, o próprio pão de batata e tal, como que elas faziam. Mas eu já vi cada misturinha pra colocar assim em cima do pão, que é muito engraçado. Tem gente que gosta de colocar um pouquinho de pó de café, tem gente que coloca mel. Eu já usei um pouquinho de mel aqui também no meio, ajuda, fica legal. Mas, e até só com a gema, também fica bom, o seu pão não fica com gosto de ovo, tá? Mas aqui, eu acho que com o leite e a gema, ele dá uma caramelizada melhor. Agora, forno 180 graus, por mais ou menos uns 30 minutos, 30, 40 minutos, dependendo da potência, até que os pãezinhos cresçam e fiquem assim, bem dourados, bem bonitos. Daqui a pouco eu volto. E o pãozinho tá pronto, cheiroso, delicioso. E enquanto ele esfria, porque sim, tá? Faça um favor pra si mesmo e deixe o pãozinho dar uma esfriada. Quando ele sai do forno, ele ainda tá terminando de fermentar, tá? Eu vou aproveitar pra tirar a foto pro Instagram da Cia Carne. Pronto. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal para você não perder nenhuma notificação, porque quinzenalmente tem receita feita com carne suína para vocês. Com a melhor carne suína que tem, né? Se é carne. Até a próxima!